Bom, primeira coisa, gente, entendendo as grandezas, tá? Primeira coisa, o que são grandezas? O que são unidades de medida? Vamos lá, vamos ler aqui a definição. Então, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Então, o que acontece? Nós temos coisas que podem ser medidas e que nos dão características de um determinado objeto, que nos dão características da matéria. Essas coisas são as grandezas. Tá? Então, se você pode medir algo, esse algo é uma grandeza, direto ou indiretamente. Tá? Então, exemplos do que são grandezas. Tá? Massa é um tipo de grandeza, né? Tempo é um tipo de grandeza, espaço é um tipo de grandeza. E dentro de espaço, né, nós temos a distância, que é um tipo de grandeza, a área, tá, o volume. Nós temos a numerosidade, é um outro tipo de grandeza. Nós temos a temperatura, é um outro tipo de grandeza. Tá? E para cada uma das grandezas, nós temos unidades de medida. Tá? Um detalhe, cada grandeza pode ter diferentes unidades de medida, porque a unidade de medida, como veremos a seguir, é um padrão que é determinado de acordo com a nossa necessidade. Então, se nós temos um sistema, tá, que precisa ser medido em uma determinada ordem de grandeza, em uma determinada situação, e nós temos um padrão de unidade de medida que é conveniente, nós usaremos esse padrão, tá, o mais conveniente possível. Essa é a ideia da unidade de medida. Então, quando a gente pega a massa, a gente tem o nosso quilograma, né, que está no SI, a gente tem o nosso grama, tá? A gente tem as libras, a gente tem os pounds, a gente tem as arrobas. Tá? Então, são diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza, que é a massa. Quando falamos do tempo, nós temos o segundo, nós temos o minuto, nós temos o dia, nós temos o ano, nós temos a semana. Tá? Então, cada uma dessas são unidades de medida de tempo, que medem uma quantidade pré-definida de tempo diferente. Tá? Nesse caso, a gente tem o mesmo sistema ali de medida de tempo, né? Para segundos, minutos, dia, ano. A gente não tem muitas outras opções, né? Fora esse sistema. Mas são unidades diferentes. Né? Você pode medir um tempo falando assim, por exemplo, não sei, uma tarde. Eu vou passar uma tarde em tal lugar. Quer dizer, é uma unidade de medida de tempo, né? Você está falando ali de forma imprecisa, porque tem isso também, né? A unidade de medida, ela varia um pouco em precisão, né? Mas é uma unidade de medida. Por quê? Porque é uma quantidade de tempo que você está definindo como uma tarde. Você pode falar 2 tardes, 3 tardes, 4 tardes. Quer dizer, é uma quantidade de tempo específica que você vai estar se referindo a partir dessa unidade. Tá? A gente vai explicar isso um pouquinho melhor mais para frente. Vamos lá. Para a distância, a gente tem o metro, a gente tem as léguas, a gente tem os pés, a gente tem as polegadas, a gente tem os anos-luz, né? Uma unidade de distância. Para a área, né? A gente tem o metro quadrado, a gente tem os hectares, a gente tem os acres, quer dizer, unidades de medida diferentes, que designam quantidades diferentes dessa grandeza, né? Mas que todas elas, designam uma determinada quantidade de área. Né? Volume. Então, a gente tem o metro cúbico, a gente tem o litro, a gente tem o galão, a gente tem o barril, a gente tem a saca. Quer dizer, também várias unidades de medida que designam uma determinada quantidade de volume. Aí quando a gente vem para numerosidade, é uma outra grandeza, tá? Que quer dizer a quantidade de alguma coisa. Né? Vamos supor que a gente tem a dezena, a gente tem a dúzia, a gente tem a centena. Então você fala assim, eu quero uma dezena, uma dúzia de ovos. Tá? Então a dúzia é uma quantidade específica de ovos. Eu quero uma dúzia de bananas. É essa mesma quantidade, só que de bananas. Tá? Mas é a unidade de medida. Né? Você pode falar uma dúzia, você pode falar 2 dúzias, você pode falar 3 dúzias. Né? Então, é uma forma de medir a quantidade de ovos ou a quantidade de bananas. Assim como a dezena.
né? Você pode falar, pô, tem 2 dezenas de pessoas aqui, tem 3 dezenas de pessoas aqui, tem 30 dezenas de pessoas aqui, né? Você pode usar a centena, você pode usar também o mol, né? O mol também é uma quantidade que designa numerosidade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que quer dizer então uma quantidade específica de alguma coisa, tá? Então, um mol de átomos é uma quantidade específica de átomos, assim como um mol de bananas ou um mol de ovos seria essa mesma quantidade específica de bananas ou ovos. Nós temos a temperatura, um outro exemplo, né, de grandeza, que pode ser medida em diferentes também unidades de medida, tá? Então a gente tem o Kelvin, a gente tem o grau Celsius, a gente tem o grau Fahrenheit, né? São as 3 mais famosas unidades de medida de temperatura. Então vamos continuando. Bom, então eu vinha falando que cada grandeza tem diferentes unidades de medida que podem ser escolhidas de acordo com a nossa necessidade, tá? De acordo com o que a gente quer medir. E a gente tem que pensar, quando a gente vai medir algo que é do tamanho de um átomo ou de uma molécula, que é o que a química está realmente interessada, né? Qual unidade de medida a gente pode usar? Né? Eu quero medir a massa de um átomo. Eu vou usar a mesma unidade de medida que eu uso para grama, né? Para medir a minha massa, para medir a massa disso daqui, né? Que tem milhões de átomos e moléculas, né? Então vamos ter uma ideia do quão pequeno, né? Do quão pequeno é essa entidade que é o átomo, que a gente quer medir, que a gente quer entender, que a gente quer trabalhar quando a gente fala de química, né? Olha só, a química estuda um fenômeno no nível microscópio, né? E submicroscópico, ou seja, o átomo e as moléculas estão em níveis microscópicos e submicroscópicos, que acontecem a partir da interação entre átomos e moléculas. Mas como investigar, medir ou intervir na interação entre entidades tão pequenas, né? Então, olha só, olha para essa imagem, tá? Nós temos aqui uma joaninha. Olha essa joaninha. Então, a joaninha já é bem pequenininha, né? Desse tamanho. Agora, imagina que você dá um zoom, tá? Na cabeça da joaninha. Isso você já tá numa ordem de grandeza, tá? De 500 micrômetros. O que é que isso significa? Que você tá ali no meio milímetro, né? Isso já é umas 10 mil vezes menor do que a gente, né? Porque a gente está na ordem de metros. Então, a gente vem para 50 micrômetros quando a gente dá um zoom na anteninha da orelhinha, da joaninha. Então, olha aqui. Então, a gente deu zoom na antena da joelhinha e a gente está aqui na base dos 50 micrômetros. Então, vamos lá. Ó. A gente está aqui nos 4 milímetros. Está aproximadamente 200 vezes menor do que a gente, né? A gente passa aqui para a cabeça da joaninha, a gente passa aqui para a antena da joaninha, e se a gente continuar dando zoom, a gente vê o que? O grãozinho de pólen na antena da joaninha, tá? Isso na base de 5 micrômetros. 5 micrômetros são o quê? São 0,05 milímetros, né? Então, se a gente pegar isso daqui e multiplicar vezes 20, a gente tem 1 milímetro. Se a gente multiplicar vezes 1000, a gente tem 1 metro. Tá? Então, a distância disso daqui para o metro são quantos? Né? São 20 mil vezes. Bastante vezes já. Né? E aí a gente vem para cá, olha só. A gente pega e dá o zoom só na pontinha do pólen. Aqui. Legal? Então, a gente está na faixa de 500 nanômetros. A gente continua dando zoom, até que a gente chega na faixa dos 0,2 nanômetros. Tá? 0,2 nanômetros é a ordem de grandeza que você consegue enxergar de longe um átomo. Tá?
Existem microscópios muito avançados hoje em dia que conseguem captar essa faixa, né? Que conseguem enxergar mais ou menos um átomo. Muito mal enxergado. Você precisa fazer. Sabe quando faz ultrassom do neném na barriga da mãe? Né? Que você fala, nossa, que bonitinho, na verdade você não tá vendo coisa nenhuma. É a mesma coisa, mais ou menos, o microscópio que tá vendo o átomo, né? Faça essa comparação, né? Pede para sua mãe te mostrar um ultrassom na época que você tava na barriga dela, e aí você vai ver que você não tá vendo nada ali, né? Você só finge que tá vendo e fala, ó, que bonito, olha que legal, eu tô vendo aqui a cabecinha, não tá vendo nada. É a mesma coisa. Então, é muito difícil você conseguir enxergar um átomo, mesmo com microscópio. Por quê? Porque 0,2 nanômetros é uma ordem de grandeza muito, mas muito pequena. Tá? Muito pequena. Então, quando a gente está falando das medidas, dos instrumentos de medida que a gente tem para poder medir massa, para poder medir distância, para poder medir tamanho, para poder medir volume, a gente está falando de algo que mede uma coisa que é centenas de milhares de vezes maior do que um átomo, do que uma molécula. Então, a gente precisa de uma estratégia para poder trabalhar com isso. A gente precisa escolher um padrão pertinente. Tá? Vamos lá. Lá antigamente, na Idade Média, quando a gente não tinha instrumentos de medida como a régua, por exemplo, a gente media de uma forma pertinente a distância, tá? Por quê? Porque a gente não tinha sistematizado ainda um sistema para medir esse tipo de coisa. E aí lá na Inglaterra, né, um rei lá, sei lá quem, ele sistematizou da maneira dele. Ele falou, olha, nós vamos medir de acordo com as medidas do meu corpo. E por que isso é tão interessante para a época? Né? Porque você podia medir qualquer distância de acordo com o seu próprio corpo. Tá? Então, é um sistema de medida impreciso. Por quê? Porque o meu polegar ele tem um tamanho diferente do seu. O meu braço tem um tamanho diferente do seu. O meu pé tem um tamanho diferente do seu. Mas, para as exigências da época, você falar que está a tantos passos de um lugar já era aceitável, né? Já cumpria com as necessidades da época. Então, esse padrão de medida, certo? Era pertinente para aquela época. Era pertinente para aquela época. Então, se você falasse um palmo, né? Isso aqui é um... Deixa que a câmera tá trocada aqui, eu fico meio... Um palmo é uma quantidade de distância, né? Que corresponde à distância entre a ponta do meu dedinho e a ponta do meu dedão. O pé é uma outra quantidade de distância, né? Que corresponde entre a ponta do dedão do pé e a ponta do calcanhar, né? A jarda, ela é uma outra unidade de medida que corresponde, né? A ponta do dedo esticado, olha ali, igual o rei está fazendo ali, e o seu ombro, né? E o passo é a distância entre a ponta de um pé e o calcanhar do outro quando você está andando. Então, todas essas são unidades de medida. São unidades de medida que conseguem designar a distância, né? E qual você iria usar? Bom, depende do tamanho do que você estiver medindo, né? Vamos supor, esse daqui, a caixinha do meu fone aqui. Qual unidade de medida eu usaria, nesse caso, para medir isso daqui, esse objeto? Eu usaria a jarda? Não, né? Eu ia falar, isso aqui mede 0, alguma coisa jardas. Não faz sentido. Eu usaria o pé? Também não, né? Eu ia falar, isso aqui mede mais ou menos 1/4 de pé. Não faz sentido. Eu usaria o palmo? Também não, pelo mesmo motivo, né? O que eu poderia usar? Poderia usar a polegada, né? Eu poderia fazer aqui com o meu polegar, falar, ó, isso aqui mede 3 polegadas. Pronto. 3 polegadas. É uma quantidade
de distância, né? De tamanho disso daqui, que é suficiente para dizer mais ou menos qual é o tamanho dele. Né? E isso para aquela época era pertinente. Né? Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar essa garrafa, que é a minha garrafa da Tupperware. Inclusive, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Vamos lá. A garrafa da Tupperware. Eu vou medir a garrafa da Tupperware em polegada? Posso medir, né? Posso medir. Eu posso falar que tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Até aqui 11 polegadas, mais ou menos. Posso, né? Posso medir. Agora, eu posso medir também em palmo, né? Ó, então eu posso colocar aqui e falar, ó, mede um palmo e um pouquinho. Aí posso até misturar, né? Mede um palmo e 1, 2, 3... Um palmo e 3 polegadas. Ou um palmo e um terço de palmo, sei lá. Né? O teclado, né? O teclado, eu espero que vocês estejam entendendo aqui, né? O teclado, meu teclado aqui, ele vai medir quanto, né? Ele vai medir um palmo, 2 palmos, 3 palmos e um pouquinho. Então, eu estou medindo distância. Eu não estou fazendo outra coisa, eu estou medindo distância com instrumentos de medida. Que instrumentos de medida são esses? Meu próprio corpo, né? Minha mão, meu polegar, são instrumentos de medida, né? Querendo ou não. Então, é um padrão pertinente. Um outro padrão pertinente, tá? É o quilograma, né? A gente usa o quilograma para medir nossa massa. Aqui tá a foto. O que é o quilograma? O quilograma é literalmente, né? Literalmente um pedaço de platina que tá lá guardado num cofre que alguém um dia pegou e falou, isso daqui é 1 quilograma. E a gente mede a massa a partir de múltiplos, inteiros ou não, né, da massa desse padrão. Né? Então eu poderia estabelecer um padrão chamado Paulo para medir massa, que seria a minha massa. Né? Então vamos supor, você pesa metade do meu peso, eu acho que não, porque eu não sou tão gordinho assim, sou um bocadinho, mas não tanto. Mas vamos supor que você pesa metade do meu peso, você pesa meio Paulo, né? Vamos supor que você pesa o dobro do meu peso, aí você precisa procurar um médico, você pesa 2 Paulos. Desculpa, eu tô gravando aqui com Covid, tá, gente? Tô meio rouco, tô com o nariz um pouco entupido, mas é isso aí, faz parte. Então você pode pesar 2 Paulos, né? Do mesmo jeito que a gente faz com quilo, né? Quando eu falo, eu peso 90 quilos, o que isso significa? Significa que eu peso 90 vezes o peso desse pedaço de platina que tá aí a foto para vocês. Você fala assim, eu peso meio quilo, ou sei lá, eu não, né? O pacote de batata pesa meio quilo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pacote de batata tem metade do peso desse pedaço de pedra que tá aí. Tá? Um outro padrão aqui de volume, olha só ali, ó, o galão americano. Né? Então o que significa? É um galão, tá? É uma quantidade específica de volume que eles usam muito lá nos Estados Unidos. E aí que eles usam como unidade. Então se fala 1 galão, 2 galões, 3 galões, múltiplos, né, daquela quantidade de volume pré-definida que eles chamaram de galão. Quem disse que tem que ser essa quantidade? Alguém. Isso é uma característica sobre as unidades de medida e sobre os padrões de medida. Eles são arbitrários. Eles são arbitrários. O que significa arbitrário? Significa que alguém um dia falou que era e ponto final. Pode ter um sentido prático ou não. Ou não. O que é um metro? O que é um metro? Você pode encontrar hoje definições do que é um metro, mas essas definições elas foram feitas ao contrário. Elas pegaram um metro e aí procuraram uma definição que fosse universal para isso. Mas primordialmente falando, alguém um dia pegou um pedaço de pau, um pedaço de alguma coisa e falou, olha, a partir de agora isso daqui é um metro. Isso daqui é o padrão. Então, é uma questão absolutamente arbitrária. Então, vamos continuar.
para vocês entenderem, e entendendo o que é a medida, o que são as unidades de medida. Vamos continuando, né? Então, um pouco mais de exemplos, né? Vocês já foram na feira e compraram feijão? Né? Normalmente o feijão no mercado ele é comprado em quilograma, né? Você compra o saco de feijão custa vale 1 quilo, tem 1 quilo, né? Um determinado preço. Quando você vai na feira, nem todos os feirantes têm uma balança. Então não faz sentido para esses feirantes vender o feijão no quilo. Por quê? Porque eles não têm uma balança. Balança é caro, balança precisa de regulagem, balança precisa de manutenção. Tá? A balança não dá para você ficar levando de um lugar para o outro com tanta facilidade. Tá? Demora às vezes para você vir e colocar na balança. Então o feirante não vai ter isso. O que o feirante tem? Às vezes uma lata de óleo, um copo, que ele sabe o volume daquele copo, que ele sabe o volume daquela lata de óleo, que é o quê? 1 litro. Então você vai na feira, você compra grão, você compra feijão, você compra arroz, você compra soja, você compra andu. Aqui na minha terra tem um grão chamado andu, é uma delícia, não sei se vocês conhecem, acho que é só da Bahia mesmo. Mas andu é uma delícia e a gente compra por litro. Então você chega lá e fala, me dê 1 litro de feijão, me dê 1 litro de arroz. Então você compra por volume, você não compra por massa. Por quê? Porque é o pertinente para eles usarem. É o pertinente para eles usarem. Né? Quando você vai lá você pode entrar no canal do boi e você vai ver que tem uns leilão. E eu fico aquele cara fazendo leilão de gado. Meu avô adorava ver aquilo, nunca comprou um boi na vida. Então ele fala que, né, o peso do boi em arroba, né? 30 arroba, 40 arroba, 50 arroba, sei lá quantos arroba. Porque é uma quantidade de peso que é pertinente pro boi. Né? Você não vai medir uma pessoa em arroba. Né? Teve um sujeito aí que vem a ser presidente da República que fez isso. Enfim. Não devia nem falar isso aqui. Mas você não vai medir o peso dessa garrafa em arroba. Porque a arroba ela é 200, 300 vezes maior que o peso disso. Você vai medir em grama. Da mesma forma que o boi, é muito mais fácil você falar em arroba do que você falar em peso. Por quê? Porque fica mais significativo. Fica mais significativo. Tá? Um exemplo muito bom, e tá aí também, né, é a coisa dos anos-luz, né, na astronomia. Você não vai medir a distância de uma cidade para outra em anos-luz. Por quê? Porque perde o significado. Você vai falar, isso aqui tem 0,00000000001 anos-luz. E a distância daqui para Espanha provavelmente tem o mesmo valor de anos-luz nessa casa decimal. Então, assim, você perde a sensibilidade da medida, né? Do mesmo jeito que você não vai medir a distância daqui para a Lua em metros. Tá? Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido medir dessa maneira. Então você vai ter que procurar uma unidade de medida que faça sentido para você medir.